Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063-1370. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Já acabou a novela, mas o sentimento fica. O sentimento fica. Agora, 1h02, hoje 7 de agosto, quarta-feira, dia de feira, e tem gente chegando atrasada no estúdio. Que bonito! Parabéns! Muito bom, muito bom. Pois é. Estamos tarde do que mais tarde. Já dizia, né, o atrasado. Bom, já estamos no ar, ali pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, nós também estamos lá, @Papo com Elas. No Instagram, nós estamos como @Papo com Elas Oficial. E no youtube.com/Papo com Elas Oficial é o nosso canal, onde você pode passar para nos fazer uma visita, aproveitar, se inscrever e ativar o sininho para que cada vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal, você consiga acompanhar. Lá no nosso canal tem todo mundo que já passou aqui desde a nossa estreia em 21 de janeiro. Este programa de agora só está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas até o final do dia também estará no YouTube. E onde mais? Olá, Olivia! Olá! Tudo falando. O bom da Gia é que ela já é de casa, então ela chega, já sabe sentar, já se posiciona na câmera. Né? Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Onde mais a pessoa pode ouvir, ver a gente e saber de mais coisa? No nosso site, que é o papocomelas.com. Lá você encontra também todos os vídeos, desde o começo, já desde o início da nossa transmissão. Tá tudo lá, bem definidinho, bem explicadinho. E além disso, também tem um monte de matéria, coisas sobre saúde, empreendedorismo, empreendimento, várias outras coisas, comportamento. Maternidade. E também maternidade, muita dica também de lazer e oportunidade também de estágio, coisas para fazer. Dica que não falta. E se você não quiser ver os vídeos, quiser só ver as matérias, pode seguir a gente também no LinkedIn, que a gente está lá com as matérias todas que a gente coloca no site. Também vão lá para o LinkedIn para você ficar bem informado. Hoje é dia de quarta hot. A Gi já está aqui, daqui a pouquinho eu vou falar com ela, mas eu já vou convidar todo mundo a participar conosco, mandar suas perguntas, compartilhar suas histórias com a gente aqui no Facebook. E hoje, antes da gente começar, hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Ela é nova ainda. Ela é novinha, né? Mas já é um grande avanço, Exato. ainda que precise de ajustes. Exato. Que vão acontecendo aí conforme as coisas, infelizmente, vão acontecendo para a gente poder ajustar mesmo, né? Saber o que dá, o que não dá para fazer. Mas a Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. É importante isso, É importante, né? É uma vitória para nós. Opa! Caiu uma bolsa aqui. Caiu um lenço. Caiu um lencinho no estúdio. É uma vitória para nós, mas cada vez, um passo de cada vez, né? Pensando aí que tem um monte de países ainda que estão bem atrasados em relação à segurança e a violência contra a mulher. Então a gente tem muito que evoluir, mas a gente está à frente também de muitos lugares. Então a gente tem que assim, satisfeito porque a gente já conseguiu dar esse passo. E é continuar andando. Sim, e hoje cada vez mais a voz das mulheres está presente, a gente está reivindicando nossos direitos mais do que nunca. Exato. Né? Da nossa parte aqui, falo por nós aqui do Papo com Elas, com muita igualdade, com muito respeito. Afinal de contas, a gente não quer passar à frente de ninguém, a gente só quer andar lado a lado. Exatamente. Não é, Oli? É isso aí.
Muito bem. Falando em Gi, oi, Gi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Já cheguei levando bronca, mas tudo bem. Não foi levando bronca, foi um pequeno flagrante, né? Quem tava acompanhando pelo Facebook pegou você chegando atrasada no estúdio, mas tudo lindo. bem, não tem problema. Hoje é dia de quarta hot e a Gi está aqui, a nossa especialista em sexualidade e relacionamentos, para falar de um assunto sério, porém muito mais comum do que a gente imagina, que é a frase e a pergunta: eu não sinto desejo sexual. E agora? E agora, José? E agora? E agora complica a vida. Complica a vida porque tem muitas nuances nessa questão de não sente desejo, né? Pode ser só uma questão de libido diminuída de fato. E, de modo geral, é outra coisa. De modo geral, é o relacionamento, não é libido, não é hormônio, não são essas questões. Não é fisiológico, não é orgânico. E aí vocês estavam falando da Lei Maria da Penha. Muitas vezes a gente acaba associando, né? Eu também sou mediadora de conflitos. E muitas vezes a questão chega por conta de ou falta de libido, diminuição de libido, e aí a gente começa a esmiuçar, vai entender a história, e aí tem uma violência doméstica ali. E violência doméstica e libido não caminham juntas de jeito nenhum. Então vai ao médico, faz aquela... passagem, né? Sim. Faz aquela batelada de exames para ver os hormônios e tal, e aí a questão é a violência doméstica. Então a Maria da Penha caminha muito junto aí com essa questão de libido diminuída. Olha só, é bem importante ver isso, porque assim, exceto casos raros em que há algumas tendências sexuais, como o masoquismo, o sadoquismo, que a gente sabe que tem pessoas que praticam, e assim, cada um tudo no seu bem, quadrado. Cada um no seu quadrado, Sim. sempre respeitando o que os dois vão querer, né, para que o relacionamento dê certo. Mas, em grande parte das vezes, não é esse o comportamento. Então, uma pessoa tem um comportamento violento, acaba tendo uma reação com o seu parceiro, com a sua parceira, e aí ainda se pergunta: mas por que não quer mais ficar comigo? Por que acha que tem outro na parada, acha que tem outro na jogada, quando, na verdade, é ele mesmo o causador dessa diminuição do desejo sexual. Sim, ontem eu ainda coloquei um vídeo no meu canal no YouTube que o título foi Arroz e Feijão Todo Dia, e ainda é regulado, né? Ainda é muito limitado a oferta desse arroz e feijão. E é exatamente tudo isso que nós estamos falando. E aí entram várias questões, né? Estatisticamente, a questão física, hormonal, biológica, realmente é muito pequena se a gente comparar com o todo de libido diminuída. A questão maior realmente são os comportamentos dentro do relacionamento, são as relações em si, os vínculos, as agressões, a agressão verbal. E a outra questão que é bastante pertinente, mulher não separa afeto de sexo. Não. E homem separa isso muito bem. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Em alguns momentos é bom, em outros não. Mas, enfim. Então, mulher não separa o vínculo do afeto, do sexo. E aí, se ela está com algum problema no relacionamento, ela está desconfortável, teve algum desconforto, ela não quer ter relação sexual. E aí, isso não adianta tentar, porque, né... Eu estava até lendo, na hora que eu estava preparando a pauta aqui, eu estava lendo alguns textos sobre o assunto e estavam até falando da diferença da excitação sexual da mulher conforme a idade. Uhum. E a mulher, a partir dos 30 anos, que ela já atinge uma maturidade, né, emocional, a gente não está falando, está falando no geral, né, mas a gente sabe que tem suas exceções, exatamente. E diz que a partir dos 30 anos, a excitação da mulher, ela é como fala, ela está na mesma intensidade, está equiparada, né, com o estímulo que ela tem, né? Então, assim, se ela, na hora do ato, ela não tá, por algum motivo, ela não tá lubrificada o suficiente, então ela precisa de mais preliminares, precisa de mais beijo, mais carinho, mais conexão, né, Gi? Sim, homens e mulheres, eles têm o período de excitação diferente.
Bom, é tudo diferente, né? Né? Os homens pensam diferente, o afeto ele é expressado diferente, não é que ele sinta diferente, mas ele expressa de maneira diferente. E isso compromete bastante também, porque muitas vezes a mulher fala assim, ele não me ama. Ele não falou que ele me ama, ele não fala que me ama, e eu falo 10 vezes por dia. E isso vai comprometendo muito a relação. E a questão do desejo também é diferente. Então, o homem, ele tá ali pronto, basicamente, tá ali, né, já pronto, tô aqui. E a mulher não, ela precisa de estímulo. Sim. E muitas vezes a mulher, ela realmente não tem esse desejo, ela não está com vontade de ter relação. Mas, se ela começar a ser estimulada, aí o desejo vai surgindo, né? Vai liga isso. O gás. O fogo vem. Como diz, né, aquela máxima popular, que o homem, ele é um forno micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha, né? Só. Porque ela demora para pegar, mas também quando pega, não apaga. Ela demora mais para apagar e ele já, né? Esquentou ali os 30 segundos, já quando pegou o prato já tá frio no micro-ondas. Ô Gi, mas é importante dizer que esse problema da diminuição de libido, da falta de desejo, também atingem homens, né? Existem homens com esse problema também. Às vezes não é nem por causa de relacionamento, é uma questão mais física mesmo, bioquímica ali, de hormônio e tal. Mas que não tem? Tem, a quantidade é menor, mas tem. E a quantidade é menor até por conta que a mulher associa muito com a relação. Certo. Então, aparece de uma maneira muito mais clara. Do homem também tem baixa de libido, também tem a questão hormonal que precisa regularizar, de tempos em tempos precisa dar uma olhada, mas existe sim. As mulheres têm algumas fases que são mais evidentes, que têm essas alterações hormonais. Então, por exemplo, nós temos o que os homens não têm, né? Nós temos o período da menstruação, nós temos TPM, nós temos ovulação, que muda toda essa questão hormonal, nós temos a gravidez, nós temos o período da amamentação, da menopausa, da pré, da pós. Então, nós temos ciclos a vida inteira e que vai afetando, sim, essa questão de libido. Nada é permanente, então a questão hormonal, quando é físico, quando é orgânico, dá para ajustar de maneira muito mais fácil até, porque é a questão hormonal, dosagem hormonal. Já quando é relacionamento, muitas vezes demora mais tempo, até porque as pessoas não se abrem e também dependendo muito de muitos fatores. Mas muita gente não vai procurar ajuda quando a questão é relacionamento. Deixa aí até o final. Desgastar ao máximo. Desgasta ao máximo. Quando realmente não tem mais conserto, aí separam, mas não foram buscar ajuda. A gente sabe que a falta de desejo sexual ou diminuição da libido afeta cerca de 35% das mulheres e as causas podem ter diversas origens, desde alterações hormonais, como a gente estava falando, né? Uso de anticoncepcional, menopausa, outros distúrbios hormonais, uso de antidepressivos, TSD, que a gente falou ontem aqui, entre outros. Tem também problemas neurológicos que podem causar a baixa na libido. E até mesmo o estresse do dia a dia, né? A gente vê, os boletos estão chegando, a gente tá vendo, tá ficando com a mão no pescoço. Não dá pra pensar em sexo numa hora dessa. Não dá. Essa é a diferença, eu acho que pelo menos assim, o que eu mais vejo gritante, essa diferença entre o desejo do homem e da mulher. Mas, Lu, porque o homem, ele descarrega o estresse também. Não, mas nem sempre, Lu. Às vezes o estresse do dia a dia, essa questão do trabalho estressante, conta chegando, como ele tem aquele papel de provedor, ele vendo que tá difícil aquela questão de que tem que pagar a conta e o dinheiro não tá entrando, isso dá uma baixa numa libido também, mas bem intenso. Eu conheço pessoas, mulheres, que são casadas com homens que, tipo assim... Não tá nem aí que o dinheiro tá acabando. Não é que não tá nem aí, ser feliz. mas usa até como forma pra... preciso desestressar, sabe? Então, assim, tá tudo bem de qualquer jeito. Sei. Agora, eu acho que pra mulher... É a mesma coisa que você discutir com o marido... Sim. De manhã, e aí à noite ele quer transar. Não, tipo meu assim, filho, bem... aquela desculpa mas ele- que você tá me devendo. deixa eu te dar um spoiler. Deixa eu te dar um spoiler. Não é assim Mas que ele quer funciona. transar para fazer as pazes. É Essa é a fazer, diferença, né? né?
Vem assim, aqui, vamos fazer amor Gi, pra fazer as pazes. A mulher mas não. sei lá, mas tem que rolar um desculpa amor antes, vai. Porque Tem não que dá rolar pra muitos desculpa amor. Não dá antes. pra brigar, falar um monte de besteira, não sei o quê, e aí chegar a noite, querida. Vem cá, minha nega. Vem cá, ó. minha nega. Vem dar um cheiro no seu nego. Não, né, gente? Sim, menos, né? Bom, pelo menos comigo não rola. Não, com Enfim. você e com a maioria das mulheres não sim. rola. E, aliás, para conseguir, independente de qualquer situação, né? Mas para conseguir transar à noite tem que começar de manhã, né? Tem que ter o bom dia, tem que ter algo verdade. mais, tem que ter uma mensagem no meio do dia, porque a mulher precisa do afeto. Ela precisa se sentir querida, desejada, amada. Toda essa questão, porque senão não vai. Esse negócio de vai, pronto, tira a roupa e foi, com mulher não funciona. É, que o homem ele é muito visual, né? Para o homem ele ter aquele estímulo visual já é o suficiente para ele ter uma excitação. Para a mulher não basta só olhar. Tanto que a gente vê um monte de revistas que tinha antigamente, agora tá pela internet, mas um monte de estímulos visuais para o homem que ele logo fica excitado. mas Pra pra mulher, mulher, não. as revistas não funcionavam. Não, nem filme pornô, nem É. nada disso. A gente vive falando, né? Que assim, a boa parte das mulheres, não vou dizer nem a maioria, mas uma grande parte das mulheres, elas não ficam excitadas assistindo um filme visualmente, pornô. isso. É, por exemplo, sabe? Não rola também. Sim, é uma indústria que para as mulheres não funciona bem. Exato. E por outro lado, isso não é bom. Porque o homem, você falou, né? O homem é visual, então tirou a roupa, já tá ali, ou ele viu, tá ali. Muitas vezes ele não precisa nem ver, basta ele imaginar, ele Imaginar, lembrar do que ele já viu, já tá pronto. Agora as mulheres não. Por outro lado, muitas vezes eu preciso, em alguns atendimentos, estimular as mulheres a ampliarem o repertório erótico e sensual. Então, pedir para ler contos eróticos, assistir a filmes de entretenimento. Não é mais pornô, né? Entretenimento adulto. Ai, Olha que sério? chique. não se fala mais filme pornô, entretenimento adulto. Entretenimento adulto, muito bem. A coisa evoluiu. É. Pois é. Então, porque as mulheres, por conta da castração, por conta de ser uma sociedade machista, essa questão toda, nós também temos um lado que a gente não consegue, uma grande parte das mulheres não consegue fantasiar. Exato. Então, e é preciso, né, ampliar o repertório para ter um estímulo também. E é bom, né? Não que seja ruim, mas dependendo é bom. Às vezes, depende da situação. Não é de todo ruim, mas o homem tem essa facilidade, sim. Certo. Nessa questão de baixa de libido, a primeira coisa que se tem que fazer é investigar para ver se não é nenhum problema físico. Exato. Tirando isso da reta, aí só pode ser falta de sintonia entre casal, né? Que é comunicação que não tá rolando, distanciamento, insatisfação em geral com o relacionamento, entendeu? Então tem essa outra questão que a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, e você pode participar com a gente aqui no Facebook, nós estamos ao vivo, você pode mandar sua pergunta, se quiser também compartilhar sua história, no estilo a minha vizinha, a minha amiga quer saber. Igual Altas A Horas, gente, né? a gente finge que a gente não tá sabendo que é você, tá? Então você pode mandar sua pergunta, fica tranquilo, e a gente volta daqui a pouco para falar mais desse assunto com a Gi. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta, agora 13 horas 27 minutos, dia 7 de agosto, e nós estamos rindo aqui nesse intervalo. A gente teve que cortar a Purple Rain, porque as músicas da década de 80, 90 tinham 10, 15 minutos. A Rádio Show agora, de alguns meses pra cá, um mês e meio mais ou menos, ela mudou a programação. Você que acompanha já deve ter percebido que tá muito mais bacana, né, na minha opinião. Enfim. Só que as músicas são muito longas. A gente não acha mais música de 2 minutos aqui. Então são só músicas compridas. E Purple Rain tem 8 minutos. Dá pra fazer um café lá. Exato, dá pra dar uma volta no quarteirão, fazer um corte de cabelo aqui no Eudes e volta, a música tá terminando. Tá tocando ainda. Exatamente. Dá pra assistir o trecho de um filme. Né? Falando nisso, né? Enfim, bom. A gente estava aqui no intervalo comentando ainda sobre o assunto, da diferença, né, de desejo. Como o desejo se manifesta, ele acontece com as mulheres e com os homens. É claro que não dá para generalizar, né? Cada caso é um caso, mas na maior parte das vezes, os homens, eles são mais visuais, ou seja, basta olhou ou lembrou que ouviu, né? Aquela coisa. Acordou, né? Agora a mulher não, ela precisa de um pouco mais de trato, de jeito, de traquejo, de molejo, né, de ginga. Sim. Precisa de tudo isso, mas um pouquinho de cada uma dessas coisas, e se for treinando de fato, né, acostumando a ler contos eróticos, pode ser que não surta efeito de imediato, mas o hábito, né, com o tempo, como você estava falando do 50 Tons de Cinza, quando saiu, não foi aquele boom. Não conta pra ninguém, tava offline, Gislene. Mas a gente estava falando disso, do assunto. Né? Do assunto. Que quando saiu 50 Tons de Cinza, que o 50 Tons de Cinza é um repertório erótico sensual, baunilha. Então, baunilha, as mulheres gostam de baunilha. Então, é aquele romance, não é sexo explícito, né? Não é aquele conto explícito. Tem romance, tem história, tem enredo. É que vendia muito desses livros em banca de jornal. Júlia, né? Bianca, né? Sabrina. Pois é, lembrei de Friends, a Rachel lendo o livrinho dela lá, que tinha o vigário, né? Que o Joey não sabia o que era vigário. Isso. Exatamente, muito bom. Então, e aí, 50 Tons de Cinza foi aquele boom. Foi. E dos 50 Tons de Cinza do livro, nem tinha saído o filme ainda, no sex shop começou a ter um monte de coisas com o mesmo tema de 50 Tons de Cinza. Então, era kit com máscara, com gel, com não sei o quê, um monte de coisinhas que ajuda bastante. Então, às vezes, a pessoa realmente, a libido está diminuída. Quando eu atendo, quando chega para mim, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para o ginecologista. Se for homem, para o urologista, para ver a questão hormonal. Se o resultado voltar e não tiver nada, aí a gente começa a analisar os periféricos. Certo. E às vezes é assim, é o arroz com feijão mesmo. Tá na mesmice, já estamos juntos há 30 anos, não tem mais novidade, não tem mais vontade. Uma das partes tem preguiça, normalmente a mulher. Ela tem preguiça, hoje não porque tá frio, hoje não porque tá calor demais, eu não quero, não encosta porque tá muito calor, eu tô suando. Eu te amo, mas não encosta, tá calor. Eu te amo, mas eu tô na TPM, não chega perto. Só que isso, às vezes, vai se tornando um hábito. E eu já atendi clientes que falavam assim, eu falei não, mas eu nem sei porque que eu falei não. Olha né? só. Então, é um hábito. Então, todos os hábitos são desenvolvidos. Certo. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, os contos eróticos baunilha e filmes também, filmes comuns. Certo. Mas que tem uma cena de o romance, tem a cena de... Uma sensual, não é exatamente. Uma cena sexual, mas uma cena sensual. Isso. E aí, de repente, ela fala, nossa, lembrei que eu tô viva, né? Então, às vezes, precisa realmente de um startzinho para ela acordar e perceber que ela tá viva, que ela tem desejos, porque tem muitas mulheres que já estão um pouco mais velhas, não quero dizer velha, né? Não quer dizer com muita idade. Não quer dizer idosa. Não, é velha mesmo. Idosa é idosa. A idosa, ela segue uma vida normal, né? Agora, a pessoa que se intitula velha, ela acha que ela está velha, que ela não tem mais espaço. E aí ela fala assim, eu não tenho mais idade para isso. Eu já atendi mulheres com 50 anos que falam assim, eu não tenho mais idade para transar. Nossa, né? Eu já tenho neto. Vida ainda sexual que dava para aproveitar. Pois porque se conhece mais, já sabe onde gosta, onde sente prazer, era
a idade em que poderia ter um sexo de melhor qualidade até e acaba Exatamente. abrindo mão disso. Então eu falo que é velha mesmo, porque não se acha mais útil, né? E o idoso não, tem muitos idosos. E depois que veio o Viagra e todos esses outros medicamentos proerétil, ajudou bastante, né? Na qualidade de vida sexual. Então tá aí, tem que estimular mesmo. Sexo é vida, dá prazer. Conhecendo o próprio corpo é muito melhor. A partir de certa idade, né? Já não tem tantos problemas. Então, assim, eu não tenho problema de fazer barulho à noite porque eu não tenho mais criança no quarto do lado, né? E são pequenos problemas que as pessoas falam, mas eu não posso ter relação porque meu filho dorme no quarto ao lado. De repente ele escuta alguma coisa. Eu tenho medo de engravidar. Eu tenho medo disso. E os medos vão gerando bloqueios. E depois de algumas situações, pode ser idade, pode ser o próprio relacionamento, você já não tem mais isso. Você também já conhece seu corpo, você sabe o que te dá prazer, onde, como, em qual velocidade, qual intensidade. De modo geral, quando a pessoa se toca, né, e eu estou falando principalmente para as mulheres, quando a mulher se masturba, ela conhece o próprio corpo e ela perde um pouco a vergonha, ou muito, ou fica completamente sem vergonha não de safadeza, estar sem a vergonha. Sem vergonha de compartilhar com o parceiro, falar, olha, eu gosto assim, eu não gosto desse jeito, isso aqui me dá prazer, isso aqui não me dá. Hoje, realmente, eu não quero ter relação, porque eu estou com dor de cabeça, de fato, não é a dor de cabeça inventada. Então, fica muito mais fácil quando tem o que a gente fala todas as semanas, o diálogo. Isso daí é bacana você dizer, Gi, porque mesmo nos casamentos mais duradouros, né, essa questão, para mim isso é intimidade. Sim. Você ter essa intimidade de poder chegar pro seu marido e falar, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, porque tem mulher que não faz isso, tá casada há 30, 40 anos. Ontem, até no assunto de ontem, a gente estava até falando, era uma questão física, né, mas a gente até recebeu relato de mulher que sentia dor na hora do ato, mas não falava pro marido porque tinha medo que ele achasse que ela estava mentindo. Então, você ter essa liberdade de chegar e compartilhar com seu companheiro, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, que nem você falou. Vamos fazer assim, vamos tentar assim, porque assim eu gosto, assim me excita, assim eu sei que eu vou aproveitar esse momento. É a qualidade de vida também, né? Não só do relacionamento, do sexo em si, mas essa questão da intimidade, de você estar com uma pessoa que você confia e que você sabe que você pode ser sincero. E a pessoa não vai... Geralmente isso acontece entre homens e mulheres. O homem não vai achar que você está mentindo ou que você tem outro. Onde você aprendeu a fazer isso que você gosta? Não é? Porque eu já ouvi muita história assim. Eu não falo pro meu marido que eu gosto de fazer tal coisa porque ele vai achar estranho. Porque ele, como você disse, Gi, ele entrega o arroz e feijão. Quando ela vem com uma carne de panela, ele fala, opa, de onde você pegou essa receita, né? Então, pra mim, isso daí que você falou também tem muito a ver com a intimidade. E aí só tem a crescer, né? Sim, intimidade, eu sempre falo tem algumas frases que são clichês, né? Relacionamento é construído, a gente precisa conhecer o próprio corpo, senão não tem jeito. O nosso prazer é responsabilidade nossa. Você pode estar casada há 30 anos, ter o mesmo parceiro e estar tudo bem. Mas mesmo assim, o seu prazer é sua responsabilidade. Você compartilha com o outro e vice-versa, mas o outro não é responsável por te dar o prazer. E se você souber como você gosta, né, o que te dá prazer, fica muito mais fácil esse processo. O diálogo, sem diálogo não vai acontecer nada. A outra coisa é cumplicidade. E a intimidade. Eu sempre falo que tem gente que está há 30 anos juntos e não tem intimidade. E tem gente que está há 6 meses juntos e tem intimidade completa. Como se as coisas fossem da vida inteira. Exatamente. Né? E eu atendo, assim, já atendi alguns casos muito parecidos, que a pessoa estava casada assim há décadas, 25 anos, 30 anos... E nunca contou, nunca compartilhou, mesmo nem para realizar, mas para contar mesmo quais eram as fantasias que ela tinha, nunca contou.
Aí ela separou, porque realmente a coisa foi para o outro lado. Conheceu uma outra pessoa e em 6 meses ela já tinha não só contado, como realizado muitas fantasias que ela tinha vergonha de contar para o marido, que ficou casado quase 3 décadas. Então, intimidade, cumplicidade, diálogo, tudo isso é construído. E dá para construir desde sempre, né? Basta você ter clareza do que você quer num relacionamento. Então, e aí entra de novo o contrato de expectativas. Exato. Quando eu entro num relacionamento, eu entro com qual objetivo? Se for só sexo casual, tá tudo certo também, né? Não tem uma regra, tem que ser assim, não tem que ser assim. Mas quando eu entro, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu espero, o que o outro espera. Porque, de repente, eu quero construir um super relacionamento com cumplicidade, intimidade, e o outro não é o objetivo dele. Então, e também não existe o diálogo, então não tem a ponte. E aí formam paredes, né? Muros ao invés de pontes. Gi, mas é legal a gente falar também que essa questão da diminuição da libido, da falta de desejo, não é uma coisa nova, né? Desde que o mundo desde que o sexo foi descoberto, deve ter acontecido, né? Em todas as gerações aí. Mas o que acontece é que as mulheres das gerações mais antigas, elas não se expressavam a respeito disso, porque isso acontecia também. Os casamentos também eram, até do relato que a gente teve ontem, né, da pessoa que foi casada a vida inteira com a mesma pessoa, até que a pessoa faleceu, e ela disse que mantinha as relações com dor porque ela tinha medo de contar. Isso porque ela vem de uma geração mais antiga, né? Ou será que isso é uma exclusividade da mulher moderna, essa falta de libido? Não é, né? Não é, mas tem algumas mudanças aí, né? Foi sendo construída de uma maneira diferente. Está sendo construída de uma maneira diferente. No passado, hoje a gente fala assim, esse toque, e com a maior naturalidade, né? Pode ser na rádio, na televisão, na mesa ali na padaria, em casa, vai lá e se toca, tá tudo certo. O termo masturbar, ele era um absurdo até bem pouco tempo, é tabu, é quase que uma lenda urbana. Onde vivem? Quem faz? Quem faz isso? Que absurdo! Então, nasce pelo na mão, né? Já dizia. Fica amarela. Para as crianças, Tá com a mão amarela? Deixa eu ver, não tô. Ai, que louca. Gislene, foco, por favor. Mas é o foco. Eu gravei um vídeo, faz acho que 1 ano ou menos que isso, que eu li um livro que relatava que na França, em colégios internos, as meninas, elas tinham que dormir com aquele camisolão, né? Parecia uma mortalha, e estava descrito isso no livro. E elas tinham que dormir com as mãos assim, em cima no colo, por cima do cobertor. Tá. E porque passavam as mulheres que tomavam conta, né? Não sei como é que chamava, tipo... As inspetoras. E elas observavam como que as meninas estavam dormindo. As mãos tinham que estar aparentes para que elas não se tocassem. Olha só. E na hora de tomar banho, elas tinham que tomar banho com a porta aberta e ficava também uma inspetora para que elas também não se tocassem. Então, quando a gente brinca, cresce pelo na mão, está com a mão amarela, isso tem toda uma história. Isso não é um de inventaram. Tem muita... Não é uma piada, né? Não, tem mais muito histórico. Mas é mentira. Não cresce pelo na mão e nem a mão fica amarela. Só que a questão é assim. Lá no passado, pegando todo esse histórico, o sexo era para reprodução. Sim. E hoje a gente fala que é para diversão até. Exato. E é para recreação. E no passado, então, se era para procriação, a mulher nem se falava que a mulher tinha desejo. Que ela tinha desejo, que ela tinha prazer, ela simplesmente transava, o marido procurava. Até tinha na lei, no código, que a mulher, como que era? Esqueci o termo. Mas a mulher, ela tinha que ter relação sexual porque fazia parte do contrato do casamento, né? Tinha lá também na legislação o termo mulher direita. Então, quando a gente pega todo esse histórico, a gente vê que a coisa sempre teve, só que quem era mulher que não estou num cenário desse, eu falar assim, eu não tenho desejo. Não, olha, hoje eu não tô afim. Libido nem
devia saber o que significava a palavra libido, nem se tocava nesse assunto. E hoje não é nada diferente do que era no passado. Só que hoje a gente tem abertura de falar, tem informação aí bastante disponível. Então hoje quando a mulher fala assim, olha, o sexo não está bom. Nós precisamos sentar, conversar, porque não está bom para mim. Pode estar bom para você, mas para mim não está. Então, a gente precisa ajustar isso daqui. Então, o problema sempre teve, desde que o mundo é mundo, só que hoje as mulheres se posicionam. Uhum. É bacana dizer também que existem especialistas hoje também para falar do assunto, né? Para tirar todas as outras possibilidades que não seja o relacionamento do meio. E se for o relacionamento a causa da falta da libido, também tem com quem você pode conversar e mudar essa situação. Tanto você quanto a pessoa, os dois juntos, né? Dá para fazer de tudo aí. Bom, a gente vai para mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta para terminar esse assunto aqui e se despedir. Não saiam daí.
cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063 1370. Muito bem, Papo com Elas está de volta, agora entrando na reta final do nosso programa, falando hoje sobre a falta de desejo sexual, recebendo aqui no estúdio a Gislene Teixeira, a nossa especialista em sexualidade e relacionamento. E estávamos contando causos aqui, né? Hoje, fala dessa história aí desse livro da antropóloga, achei bem bacana, viu? É um livro que chama A Outra, eu não lembro o nome da autora agora. Ela chama Outra e relata casos verídicos de uma pesquisa de amantes, né? Então, ela relata são vários casos de várias amantes e em momento nenhum ela usa o termo amante no livro, é sempre a outra. E cada caso, a gente vai se envolvendo com a história, são nomes fictícios. A gente vai se envolvendo com a história e não chega no consenso. Então, num caso, por exemplo, a gente fala assim, a amante, né, a maldita, acabou com a família. Ela foi realmente uma destruidora de lares. Isso, destruidora de lares. Aí, isso é mais ou menos o senso comum, né? Aí a gente vai para o segundo caso. Aí você fala, nossa, com essa esposa que esse homem tinha, a amante salvou o cara. Ela trouxe felicidade, alegria para ele, fez ele se sentir vivo. Ela salvou a vida dele, foi uma bênção. Aí a gente vai para outro caso. Aí você fala assim, não, a amante e a esposa tinham que ser amigas, porque esse marido realmente é ninguém merece, nem a esposa nem a amante merecem esse cara. Então, cada caso é um caso e a gente volta pro começo da história, né, do programa. Cada caso é um caso, não existe uma regra, não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que é bom para a pessoa, para o casal. E num relacionamento tem sempre 3 lados que devem ser observados. O meu lado, eu tenho que me observar, né? Qual é o meu papel no relacionamento, mas sou eu. A outra pessoa é a outra, ela tem que se observar. E os dois juntos olharem para o relacionamento. Como casal, né? Como casal. Isso porque mesmo. são seres individuais que têm um relacionamento para cuidar. Agora, se eu me ignoro e só cuido do outro e do relacionamento, também não vai ficar bom, não vai ficar confortável o resultado desse relacionamento. E aí a gente entra em muitas situações, quando começa a comprometer o relacionamento, começa a comprometer as práticas sexuais, a gente tende a caminhar, muitas vezes, para um relacionamento tóxico. E que muitas vezes não tem volta, porque a coisa já desandou há muito tempo. Então, quando começar a perceber que tem algo errado, eu estava tudo bem, fui ao médico, fazer os exames regulares, não tenho problema hormonal, começa a observar o que está acontecendo. Percebeu que tem um desgaste, pode ser muito pequeno, já senta, conversa, o que a gente já falou, intimidade, cumplicidade, precisa desenvolver isso. Porque é uma bola de neve, Sim, né? É uma bola de neve. Então, assim, o primeiro sinal é igual, né? Você tem uma pintinha, apareceu uma pinta que não tinha. Opa, peraí, deixa eu começar a observar. Pode ser que não seja nada, pode ser que daqui a pouco, né, ela desapareça ou ela vai crescer. Então, precisa observar e, no primeiro sinal, já buscar ajuda, né? Ou você conversa, de fato, com seu parceiro ou com a sua parceira. De modo geral, é a mulher que vai buscar ajuda, é a mulher que senta para conversar. O homem não tem essa disponibilidade de modo geral. Até por conta de eu sou autossuficiente, né? E a mulher ela é mais dada para resolver a situação. É isso aí. Lembrando só, o livro é da Miriam Goldenberg. Isso mesmo, ela mesma. Miriam Goldenberg. Muito bem. Ô Gi, eu estava lendo uma pesquisa que estava falando que estava lendo sobre as faixas etárias, né, em que a falta de desejo costuma aparecer, manifestar. E estava dizendo que era o seguinte, geralmente com as meninas mais novas acontece porque elas estão começando uma vida sexual
E aí, até por falta de autoconhecimento, de não saber mesmo como que é, não ter referência, né? Pra ver se aquela relação que ela teve foi satisfatória ou não. Então, ela fica meio sem saber. E se foi uma relação ruim, ela acaba perdendo o desejo, né? Mas também tem o outro lado, que são as mulheres da faixa etária a partir dos 35, 45 anos. Tem a ver com hormônio também aí? Tem a ver com hormônio. E com relacionamento. E com também, relacionamento. né? Tem a ver, na verdade, com esse repertório que foi sendo construído. As meninas novinhas, até o funk chama de novinhas, né? As novinhas. As novinhas, realmente, elas não têm experiência prévia, elas não tiveram uma experiência prévia. Elas não sabem, não tem parâmetros. Sim. Então, ela não sabe se aquilo foi bom ou se foi ruim. Mas tem uma coisa que é muito séria e eu falo que é muito grave. E apesar de o tempo todo a gente falar assim, não tem certo, não tem errado, mas tem algumas coisas que a gente pontua como algo que não é saudável, não é confortável. E aí eu entro na questão do orgasmo em si, que é onde mais complica a história. Não tem experiência, então ela não tem parâmetros para que ela compare com o que ela já viveu. Uhum. Mas ela compara com o que as amigas contam. Sim. E que a amiga pode estar aumentando, pode estar aumentando e não tem como. É como se eu falasse assim, ai, Lu, ontem eu fiz isso, foi ótimo. Uhum. E aí eu falo assim, vai lá e faz. Aí a Lu vai e faz, ela fala assim, não foi isso tudo. Então, ou a pessoa que estava comigo não fez direito, ou eu mas não é. Mas se ela falou que é tão bom, aí a Lu vai e fala assim, Olivia, a Gislene disse que é assim, 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 assim. E aí você vai ter uma outra experiência. E aí a gente senta um dia e vai compartilhar. E aí sempre fica aquela coisa, eu tô falando das novinhas mesmo, né? As meninas bem novas. Alguém tá mentindo na história, alguém tá contando vantagem. E quando a gente chega na questão do orgasmo, que tem um número absurdo de mulheres que não têm orgasmo, elas dizem também que nunca tiveram, e às vezes elas até tiveram, mas não foi na intensidade que falaram pra ela. Sim. Não foi na intensidade que ela viu no filme pornô, por exemplo. Ela fala assim, eu não senti aquilo que eu vi ali. Então, eu não tive. E ela vai criando um histórico um repertório que lá na frente isso vai comprometer. Muitas vezes, quando chega lá, tem todo esse histórico, esse caminhar. Chega lá na faixa dos 35, 40 anos, que tem uma alteração hormonal, aí ela fala assim, só que ela já tem todo esse histórico que ela foi carregando. De muitas vezes, todas as relações, ela fingiu orgasmo para agradar o parceiro, que aí junta com a história que você contou do programa de ontem. Eu sinto dor, mas eu não falo. Eu não tenho prazer, mas eu não falo. E aí vai juntando com outros fatores e aí a pessoa já não sabe mais por onde resolver. Porque aí ela vai ao médico, o médico fala, não tem problema. Aí ela busca uma outra ajuda quando ela busca, só que aí a coisa já está muito problemática. Avançada. Então, por exemplo, muitas vezes eu atendo com parceria. Então, eu começo a atender, eu vejo que eu não consigo. Normalmente, eu já peço para vir com laudo do ginecologista. Mas já passa pelo ginecologista, aí vem comigo e muitas vezes eu tenho que encaminhar para o psicólogo, porque eu não consigo mais dar conta. Então, o problema ele é pequeno. Às vezes nem é um problema, é só um desconforto. Sim. Mas quando chega lá na outra ponta, a gente não consegue mais dar conta de maneira tão fácil. É isso aí. Tem que falar, né? Tem que conversar, tem que... A cumplicidade que você falou, né, Lu? Acho que falta isso. E tem que pensar no bem-estar, né, Uli? Exato. Porque, como a gente falou ontem com a Débora, depois que ela descobre que a dor não é normal, ou que o desprazer, a insatisfação que ela sente ali na hora da relação, que aquilo também não é normal, que é pra ser gostoso, é pra ser bom... E a hora que ela descobre que é bom, aí ela fala, gente, e como a Gi eu falou demorei mesmo tanto. Na outra semana, não é que toda a relação vai ter que terminar no orgasmo. Sim, pode ser que não termine, mas exatamente. Assim, se foi bom durante o processo, tá bom. Porque muda tudo, né? Exato. Muda tudo na questão, emocionalmente falando mesmo. Exato. Muda tudo pra mulher, né, Gi? Muda completamente. Mas o homem tem que ser parceiro, né? Sim, porque daquele programa da semana passada, uma pessoa comentou comigo assim, um homem. Mas eu não concordo, ele falou pra mim. Porque se eu sair com uma mulher e ela falar que foi bom, mas ela não teve orgasmo, eu nunca mais volto a sair com ela.
né? Então, ainda tem essa visão machista de tem que ter o orgasmo, senão não foi bom. Aí dá vontade de responder, por isso que ela finge, né, amigo? Então, porque, é exatamente o que eu ia falar agora. Então... Vá lá e faça de novo para que ela tente, entendeu? É assim, né? Então aprenda a fazer. Vai, pega a cartilha, aprende a fazer e aí vai dar tudo certo. Pois é. Sinal que alguma coisa ali... E não é nem questão de você não saber o que está fazendo, mas às vezes aquela parceira... Exato. Os pontos que são mais interessantes para ela... Aquela parceira precisa de um beijo a mais, ou um abraço a mais, ou um gostosa a mais, o que for ali, né? É por isso que é por causa desse tipo de atitude que é o que a gente tá falando, que impede o diálogo. A pessoa fica com medo de falar. Fala, pô, se eu falar isso pra ele nunca mais vai querer me ver. Exatamente assim. Vamos pensar um pouquinho, né? Tanto as mulheres quanto os homens também. Tem que ver uma mulher que tá nessa posição de não poder falar pro parceiro, se é esse tipo de relacionamento que ela quer entrar. Exatamente. Né? Em que ela não vai poder ser ela mesma. E quando ela chegar com a carne de panela, ele vai falar onde você aprendeu isso, né? No curso da Gislene. Olha. Bom, gente, acabou. Obrigada, Gi, mais uma vez. Agradeço. Gi, você já aprendeu seu Twitter para deixar aqui? A Olivia aprendeu. A Olivia aprendeu. Gislene Teixei. Teixei. Muito bem. Termina no EI. É isso aí. Bom, amanhã o Papo com Elas está de volta às 13 horas. Pontualmente estaremos aqui. Esperamos você. Muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou aqui no Facebook, que mandou oi meninas, mandou tchauzinho, beijinho, muito obrigada. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no YouTube também. E nós nos vemos amanhã. É isso aí. Um beijo ali. Beijo, até amanhã. Beijo, Gi. Beijo, tchau, tchau. E até. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.